Olá, meu nome é Rita, eu sou da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, e vim aqui contar para vocês um pouquinho da história do que eu passei com a minha mãe com DA, que é a doença de Alzheimer, né? Em primeiro lugar, queria pedir para todos que colaborassem com o nosso grupo, né? O Alzheimer, grupo de apoio Anjos que Cuidam, e deixar um like aí, se inscrever no nosso canal para que nosso grupo cresça aí no YouTube e que com isso possa ajudar muitas pessoas que, assim como eu, precisou de ajuda. E na época da minha mãe vai fazer 6 anos em junho que ela faleceu, e na época eu não tinha o celular com internet, eu não tinha acesso à internet, eu não sabia nem o que era Facebook, eu não sabia o que era o WhatsApp, que eu ouvia falar, mas eu não sabia o que era. E eu não tinha, meu celular era aquele bem simplesinho. Aí, quando a minha mãe foi diagnosticada, ela tinha 80 anos. Foi diagnosticada com Alzheimer. Até então, a minha mãe, ela veio com um histórico de Parkinson. Ela já tinha Parkinson há muitos anos. A gente já tratava com a neurologista o Parkinson, né? Mas aí, a gente sabe que o Parkinson também é uma doença degenerativa, progressiva, né? E o medicamento, assim como o Alzheimer, é para manter a qualidade de vida melhor do paciente, né? E aí, como já muitos anos, os medicamentos acho que já vão enfraquecendo, a pessoa também já não está com a saúde bem. E aí vem os outros tipos de doença também, né? Colesterol, já começa com um probleminha no coração, aí as coisas já começam a dar uma modificada, né? Foi assim, a gente começou a notar coisas estranhas na minha mãe. A minha mãe começou a ficar depressiva porque o Parkinson já impossibilitou ela de costurar, que era o que ela mais fez na vida dela inteira, né? Ajudou meu pai a criar nós 4, costurando. E aí ela começou a bordar. Depois já começou a prejudicar também, começou a fazer crochê, também não dava certo, ela ficava nervosa, jogava tudo no chão, começou a ficar agressiva, coisa que ela não era, né? Ela era brava, minha mãe era muito assim, de pavio curto com a gente, sabe? Mas ela era assim, a gente foi criado assim na rédea, sabe? Mas ela era uma pessoa, coração imenso, todo mundo gostava muito da minha mãe. Mas aí o que aconteceu? O Alzheimer foi chegando devagarzinho. E eu não tinha conhecimento. Eu sabia que o Alzheimer era uma doença que você esquecia das coisas, simplesmente isso. Mas eu não sabia que era uma doença degenerativa, que ia levando também, não sabia. E como que eu ia? Eu não tinha assim para pesquisar. Aí eu conversei com a doutora muito, muito boa. Ela chegou e disse a verdade para mim: Rita, o Alzheimer é assim, ele só tende ele não usou o termo piorar, o negócio vai se agravando, né? Então assim, esteja preparada porque é daqui para pior, entendeu? Ela foi muito sincera e eu acho que isso me ajudou muito, porque daí você não fica naquela, sabe, naquela calmaria, não, isso daí é assim mesmo, ela vai ficar assim e acabou, não, o negócio é complicado, vai complicando outras coisas, né? Mas aí eu já, assim, fiquei sabendo o que podia vir. E aí ela me deu umas apostilas que eu fui lendo, aprendendo, comprei revistas sobre Alzheimer. Uma amiga minha me prestou um livro também, uma época, e eu fui ali. E aí eu lembrei que eu tinha uma conhecida, que faz parte até da família do meu irmão, que a mãe estava com Alzheimer já há tantos anos na cama, né, já impossibilitada, e eu fui perguntando para ela como que era, ela foi me falando, e isso assim não me deixou impressionada, mas eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta, né? Graças a Deus eu eu cuidei da minha mãe por 6 anos, né, a minha mãe ficou 6 anos com Alzheimer. E eu tive ajuda sim,
dos meus irmãos, só que a ajuda foi assim, meus 2 irmãos moram meio distante daqui, a minha irmã mora perto, e eu na época morava, quando a minha mãe começou com o diagnóstico, começou com os sintomas do Alzheimer, eu morava com meu marido num apartamento aqui na rua de trás. E como a gente começou a ver que o quadro estava evoluindo, o que aconteceu? A minha irmã já tinha comprado uma casa e já ia morar, já tinha os planos de morar com a família dela, os 2 filhos e o marido, lá no apartamento, na casa dela. E aí a minha mãe falava assim, quando a sua irmã for, você vai vir morar comigo, né? Você vai vir morar comigo. Ela ficava falando isso o tempo todo. Então, assim, mesmo que eu não tivesse essa ideia de vir morar com ela, eu iria vir de qualquer jeito, porque jamais ia deixar minha mãe sozinha. E minha irmã também não ia deixar minha mãe sozinha. A gente ia dar um jeito, alguém ia levar sozinha, minha mãe não ia ficar. Só que aqui, a casa da minha mãe não ia sair daqui. Eu conheço, a gente conhecia minha mãe, a raiz dela tá aqui, ela não ia sair. Aí, o que eu fiz? Não pensei 2 vezes. O meu serviço já não estava indo muito bem no escritório que eu trabalhava, eu já estava pensando em sair. E aí foi a gota d'água. Eu cheguei para o meu marido e falei, eu vou sair do serviço, vou morar com a minha mãe. Eu não falei vamos, eu falei assim, eu vou morar com a minha mãe, porque minha mãe não vai poder ficar sozinha e eu vou cuidar dela. E não foi meus irmãos que falaram assim, quem vai cuidar da mãe? Não, não teve isso. E assim, é um ajudando o outro. Do momento que eu saí do apartamento, eu não ia pagar mais aluguel. E eu ia vir morar com a minha mãe, na casa que eu nasci, na casa que eu sempre morei. Então, para mim, foi assim bom. E eu vim. Meu marido nunca falou, não, não vou, não. E mesmo que falasse, eu iria vir. Em primeiro lugar, a minha mãe, sabe? Muitos podem até pensar assim, nossa, mas não é experiência de vida que eu já tive, né? É meu 2º casamento e isso não vem ao caso, mas assim, é a experiência que eu tive. Em primeiro lugar, a pessoa que eu mais amo nessa vida. Aí resolvemos, veio de boa, viemos pra cá, minha irmã aí saiu daqui. E a minha irmã sempre foi também braço direito para mim, porque a minha irmã sempre pensou assim, eu quero comprar uma casa perto da mãe, para mim sempre estar perto, ajudando. E ela conseguiu, sabe, bem perto daqui, graças a Deus, fiquei muito feliz com isso. E a gente já tinha assim, era uma segurança para mim, né, ter ela perto de mim. Até hoje a gente é muito próximas. E então, a minha irmã ficou perto. Só que assim, sempre eu fiquei para ajudar minha mãe, para ficar cuidando da minha mãe. Chegou um momento que eu não estava mais, não é dando conta, estava ficando difícil porque eu não queria deixá-la sozinha e eu tinha que ir ao mercado, eu tinha que buscar remédio, eu tinha que fazer as coisas. Aí meus irmãos, a gente entrou num acordo aqui e a gente contratou uma pessoa para me ajudar. Passaram 2, não deu certo, aí veio uma que ficou com a gente. Só que a minha mãe começou assim, o quadro dela começou a piorar e a minha mãe começou a perder equilíbrio, mas talvez não era nem pelo Alzheimer, era pelo Parkinson já, que já vinha dando problema também. Aí eu falava para essa senhora que estava com a minha mãe, você não deixa ela sozinha, onde ela for você vai atrás, que o meu medo era minha mãe cair. Meu medo era esse, entendeu? E de fazer coisas, né, perigosas, pegar faca, sair, né? Aí o que aconteceu? Um belo dia eu fui buscar meu sobrinho na escola e eu voltei e a minha mãe estava machucada era tipo um limão aqui, ó. Ela caiu, bateu bem aqui frontal. Ela caiu no banheiro. Diz essa mulher que trabalhou na época aqui que minha mãe caiu da privada, sentada. Mas o médico, quando eu fui ao hospital levar minha mãe, que eu entrei em pânico, eu precisei até ser medicada lá. O médico falou que a minha mãe não caiu de um tombinho de cair da privada e bater, não. Ela caiu de pé, foi uma queda bem grave, ela teve uma fratura de crânio, ficou internada, ficou quase de 15 a 20 dias internada, voltou totalmente dependente da gente para tudo. Aí meu irmão
decidiu que a gente não ia mais ficar com essa funcionária porque perdeu a confiança e nós também concordamos e ela foi embora. Foi uma fatalidade, eu acho que ninguém quer derrubar alguém de propósito, foi uma fatalidade, mas enfim. Mas Deus abriu, eu falo que Deus abriu o céu e fez assim, ó, vou mandar um anjo para vocês, mas depois vocês me devolvam. Eu sempre falo isso. A Geisa caiu de paraquedas aqui em casa. Uma moça com seus 39 anos, não, ela tinha menos, uns 35, 36 anos, e ela apareceu aqui, gostei muito dela, foi um anjo mesmo na minha vida. Ela não cuidou só da minha mãe, ela cuidou de mim também. A Geisa me ajudava em tudo, ela chegava cedo, ela ajudava a dar banho, ela ajudava em tudo. Então assim, foi um anjo mesmo na minha vida. Aí vou resumir só a parte da Geisa. Quando fez 6 meses que minha mãe faleceu, a Geisa faleceu também, porque ela teve um câncer de estômago muito grave. E quando ela descobriu esse câncer, ela estava grávida. Que ela teve um segundo casamento também, ela estava grávida e não sabia. E o câncer foi indo, evoluindo. Depois que ela teve o bebê, foi confirmado o câncer, abriram ela, já era muito tarde. Ela faleceu, deixou o bebê, a irmã dela cuida e no leito lá do hospital eu prometi para ela, né? A gente prometeu para ela que não ia faltar nada pro filho dela, que a gente ia ajudar, porque o bebezinho, para ajudar, ele veio com síndrome de Down. Eu falo para ajudar porque realmente foi um anjo também que ela deixou aqui pra gente. Ele tem síndrome de Down, mas é super esperto. Tá evoluindo bem, a irmã tá cuidando e a gente ajuda, minha irmã ajuda com mantimento, com o que ela precisa e a vida tá tocando. Mas voltando, eu tive a participação da minha família em relação a tudo, mas no fundo, a gente sempre fica sozinha. Porque vem a família, domingo vinha todo mundo, vinha, ficava, almoçava, mas ia embora. E aí restava eu, né? O meu marido também, mas meu marido ficava na sala e a gente... O que eu fiz? Eu fiz uma estratégia aqui em casa para facilitar o convívio com a minha mãe. Eu não queria deixar minha mãe isolada, sozinha, num canto. A minha mãe... Nós fizemos uma sala no fundo, minha casa é bem grande, a gente fez uma sala no fundo, onde a gente tinha uma mesa e a gente ali fazia as refeições, os cafés, tudo junto com ela. A gente não saía de perto dela, entendeu? Por mais que a comidinha dela fosse separadinha, o horário era diferente, mas a gente estava ali, ela estava vendo a gente a todo momento. Pus uma TV lá no fundo, a minha sala aqui da frente ficou isolada. A gente foi pro fundo junto com ela e ali a gente ficou. Era mais calmo, não passava carro, não tinha barulho de carro e a gente fez tudo isso. Arrancamos porta do banheiro, do quarto para passar cadeira de roda, tiramos box do banheiro. Tudo que era mais acessível para ela foi feito. Aí quando a cuidadora ia embora, era o meu sofrimento. Eu chorei várias vezes, porque aí eu ficava sozinha com a minha mãe e aí vinha aquela insegurança. Ai meu Deus, se ela engasga, ai meu Deus, ai mãe, o que a senhora tá bem? Ela fechava o olho, ficava muito tempo com o olho fechado, eu já ia lá ver se ela estava respirando e era assim, um sufoco. Eu vou dividir esse vídeo porque tá ficando muito longo, tá? Então vai ser a parte 1 e vai ter a parte 2.